Olá, meus seguidores, minhas seguidoras e simpatizantes do canal Enfermeira Clara Educa. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade na série Quer fazer mestrado em universidade pública? Vem comigo! E nesse eu estarei falando como escolher programa de pós-graduação stricto sensu mestrado na USP. Então, vamos lá. Antes de falar exatamente como escolher o programa de pós-graduação, eu quero dizer que faltou um mito no último vídeo a respeito desse assunto. Algumas pessoas, elas me dizem: eu já tenho mais de 40 anos, será que eu consigo passar no processo seletivo da USP? Será que eu consigo fazer o mestrado lá? Eu digo para você, sim, você consegue, eu também consegui. Atualmente, estou no processo seletivo para o doutorado. E pretendo depois fazer pós-doc e livre docência. Então, a idade, os cabelinhos brancos não são impedimento, tá bom, gente? Então, faltava comentar sobre esse mito que aparece bastante. Bom, agora vamos lá tratar de como escolher o programa. Eu falei um pouquinho no vídeo anterior, mas hoje, nesse vídeo, eu vou falar de uma maneira que vai ficar bem clara, pelo menos vou tentar. Bom, quando você decide fazer o mestrado, o primeiro passo é realmente você escolher o programa. A USP, ela tem inúmeros programas. Gente, mas é muito mesmo, são muitos os programas. E você como enfermeiro, enfermeira, como você deve escolher? Então, eu sugiro que vocês digite no navegador programas de pós-graduação stricto sensu na USP. Nessa página virão todos os programas que existem tanto na USP aqui de São Paulo, no campus do Butantã, no campus EASH USP, que é aqui na Zona Leste, como também nos demais campos, que inclui o INCOR, inclui a Escola de Enfermagem da USP. Além desses, vocês têm os campos fora de São Paulo, um deles é o de Ribeirão Preto, que é muito bom, e tem também o de São Carlos. Então, você entrando dessa maneira, você vai lá ver uma lista dos programas de pós-graduação, tá? Cada programa, ele tem algumas linhas de pesquisa. Eu sugiro que com muita calma você procure linha por linha. O que é uma linha de pesquisa, professora Clara? A linha de pesquisa é uma subunidade do programa. Então, um exemplo. Eu tenho o programa de estudos culturais. Dentro desse programa, essa área, estudos culturais, ela é uma área ampla, que ela abarca várias sub-áreas. Então, por exemplo, dentro da área de estudos culturais, tem a sub-área, que é uma linha de pesquisa chamada Saúde, Educação e Cultura. Então, essa linha, ela vai tratar do que exatamente? Ela vai tratar de educação sob uma perspectiva diferente da perspectiva que a gente tem objetiva. Então, uma perspectiva objetiva seria estudar, pesquisar sobre
o currículo das escolas de ensino médio. Só que, como trata-se de um programa de estudos culturais, não é um programa de educação, não é da faculdade de educação. O que o estudos culturais ele quer saber da área educacional? A parte, o aspecto subjetivo do estudante, do professor. Quais seriam esses aspectos? Por que os estudantes têm dificuldade em se manter na escola? Por que os estudantes acabam tendo muito sono durante as aulas, perdem o interesse? Então vocês percebem que são assuntos subjetivos, né, que trata das escolhas daquele estudante, de como ele sente em relação ao que ele está fazendo, a sua situação como estudante da rede pública, de repente. Então, é essa educação que está dentro dos estudos culturais. De repente, você vai dizer: eu não quero estudar isso, eu quero estudar realmente o currículo da disciplina que eles têm no ensino médio. Então, programa de educação na faculdade de educação, tá? Que eles vão tratar disso. Agora, se o que você quer entender é mais filosófico, né, tem a ver com essa subjetividade dos seres humanos, com a experiência anterior do estudante antes de chegar na escola, o que isso influenciou a vida dele? Estudos culturais, filosofia. Sobre a cultura, né? Eu falei que essa linha: educação, cultura e saúde. A cultura vai dizer muito, né, de como aquela população, um exemplo, né, os estudantes estão imersos, cada um na sua cultura, cada um traz, né, tudo que ele recebeu culturalmente da sua família, da sociedade que ele estava, e o que isso influencia no aprendizado dele. Um exemplo, né, eu estou dando aqui vários exemplos. E a saúde, né, também é uma área do conhecimento. Caso a pessoa não tenha saúde, como ela vai poder, né, de repente, estudar, participar da sociedade? E sobre saúde, quais seriam os aspectos subjetivos? Então, não é a saúde do corpo. A gente vai tratar de uma saúde que envolve a cultura do indivíduo. Então, um exemplo, de onde saiu essa informação, né, que a gente, quando a criança nasce, tem um umbigo que tem uma formação inadequada, para colocar ali uma moeda com banha e enfaixar para o umbigo ficar bonito, né? Tem a ver com saúde? Tem. Eu tenho como provar isso? De repente, eu vou fazer uma pesquisa nessa área que eu vou tentar, né, ver qual é a verdade disso, né? A verdade a gente nunca encontra, né? Como cientista, pesquisadora, eu sei que a gente não é a verdade que a gente busca. A gente quer conhecer como se dá o processo, né? Os porquês. Então, você vai escolher o programa de mestrado desta maneira. Ai, professora, nossa, mas dá trabalho, né? Quantos programas tem que combinam com a enfermagem? Então eu tive o capricho de listar para vocês os programas que fazem a articulação com a enfermagem, onde é possível o enfermeiro desenvolver uma pesquisa.
a respeito daquele assunto. Então, área de cardiologia no INCOR, vocês como enfermeiros podem. Por quê? A cardiologia, ela estuda várias patologias. Porém, o enfermeiro, ele cuida desses pacientes com essas patologias. Então, ele pode escolher uma patologia e um aspecto onde a enfermagem, ela trabalha com isso. Um exemplo, eletrocardiograma. O que te incomoda nisso como enfermeiro? Eu sou enfermeira que trabalho numa clínica de cardiologia. E eu noto que existe sempre uma dificuldade grande, né, para a gente executar o eletrocardiograma com pacientes que têm muito pelo no corpo. E aí eu gostaria de estudar, né, desenvolver uma pesquisa de como isso pode ser feito de uma maneira que não incomode o paciente, sendo feita uma depilação local, e ao mesmo tempo que não atrapalhe o eletrocardiograma, ou seja, que ele não fique com interferências. Então, veja que é possível. Assim como esse exemplo, tem muitos, tá, gente? Área de educação lá na FEUSP, Faculdade de Educação da USP. Pode o enfermeiro fazer no programa de lá? Sim, pode. O que ele pode estudar? Os currículos do curso técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem, da graduação, né? Como que o professor ensina determinada área da enfermagem, que didática que ele usa, né? Quais são as melhores estratégias para ensinar enfermagem. Tudo isso está lá na educação, tá bom, gente? Estudos culturais e filosofia, eu já falei para vocês. Existe também a gerontologia, né, na EASH, é uma área que nem precisa explicar tanto, né? A saúde do idoso, saúde e doença, então o enfermeiro realmente pode encontrar alguma coisa lá. Além disso, sociologia, tá? Porque a sociologia também trabalha, né, para o entendimento da humanidade, como que a sociologia se aproxima da área da saúde. Então é aquele mesmo aspecto, né? Os sociólogos, eles também falam sobre o aspecto saúde e doença na sociedade. Então, um exemplo, né? Você tem pessoas moradoras em situação de rua, o quanto essa parte social impacta na saúde dessas pessoas e na saúde dos demais, do restante da população. Então, cabe à enfermagem desenvolver pesquisa na sociologia, tá, gente? Tecnologia e inovação na enfermagem, nem precisa dizer, né? Então, quanto a gente pode aplicar aí toda a inteligência artificial, a tecnologia, o uso dos sistemas, né, de aplicativos para a área da enfermagem. Então, tranquilo. Dito isso, eu acredito que já ficou mais fácil para vocês saberem, né, qual programa. Então, entrem com calma em cada um desses programas, leia a ementa, né, do programa. O que é a ementa? A ementa, ela vai dizer o objetivo daquele programa, entre outras coisas. A ementa é grande. Através da ementa, você vai pensar assim: é isso que eu quero? Porque veja bem, são 2 anos, como eu falei no vídeo anterior. Você vai ter que estudar bastante, ler muito, escrever. E aí, gente, fazer tudo isso com um assunto que a gente não curte, não funciona, né? É gostoso quando você vai estudar algo que você quer, que
seja fascinante para você, tá bom? Porque, do contrário, fazer o mestrado só pelo título, no final você vai receber o certificado e vai sentir um vazio, porque não houve contribuição para a sua área, para a área nenhuma, né? Foi aquele mestradinho só pelo título. E você não construiu ciência, né? Então, assim, o stricto sensu, mestrado, doutorado, essa área acadêmica, a intenção maior é que a gente desenvolva ciência, que a gente, com nossa pesquisa, a gente possa ajudar nossa área e outras áreas de atuação. Não simplesmente tá indo lá estudar algo por estudar. E o mestrado, ele te dá essa possibilidade. Isso que eu acho bacana, gente. Porque assim, quando você faz o restante da sua formação, né, que vem lá desde o ensino fundamental, médio, graduação, você tem que estudar o que é dito, né? Você tem uma meta a ser cumprida, determinada pelos professores, determinada pelo MEC, pela graduação, pela coordenação. Agora, no mestrado, gente, pensa que maravilha! Você pode estudar o que você quiser, você escolhe. Esse poder de escolha, esse livre-arbítrio que nós temos no stricto sensu é fantástico. A gente precisa valorizar e realmente escolher aquele programa que combina, que mexe com você. Tá bom, gente? Então, mais uma vez, eu agradeço todo mundo que tá aí do outro lado da telinha. E eu vou ficando por aqui, novamente pedindo, né, que vocês me digam se estão gostando desse assunto da série. Quer fazer mestrado na USP? Vem comigo!